Fala, meus guerreiros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao mundo de muitas possibilidades da inteligência artificial. Se você não me conhece ainda, me chamo Roger Sampaio, sou cientista de dados e é uma alegria receber você aqui. Parabéns se você chegou aqui, significa que você está disposto a aprender, a adquirir conhecimento, e eu falo que aprender, estudar é sempre uma escolha. E eu te garanto que é uma boa escolha, porque o conhecimento ele te dá poder. Roda o VT Produção. Nessa aula aqui nós iremos corrigir os exercícios da última aula, ou seja, da aula 7. Eu espero que realmente você tenha tentado, pelo menos, criar os seus programas. Programação é prática. Você pode ficar assistindo um curso durante 20 horas, 40 horas, mas se você não sentar a bunda na cadeira e realmente tentar fazer o seu programa, quebrar a cabeça, não vai funcionar. Programação é prática, prática, prática. Vamos lá para a correção. Exercício de número 1. Vou abrir aqui. Na matemática, um fatorial representado pelo símbolo de exclamação de um número é calculado pela multiplicação dele pelos seus respectivos antecessores, até chegar ao número 1, ou seja, o valor 0 é excluído. Fatorial de 4 seria, por exemplo, 4, que vai multiplicar todos os antecessores até chegar ao número 1. Então, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá o valor de 24. Fatorial de 4 dá 24. E como seria o fatorial de 3? 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. E o fatorial de 0 é 1. E o fatorial de 5? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E por aí vai. Beleza? Então, o que nós precisamos fazer? Primeira coisa é solicitar para o usuário o valor no qual ele deseja calcular o fatorial. E eu preciso ainda validar esse valor, porque tem que ser um valor inteiro, né? Não pode ser, por exemplo, um valor negativo. Não faz sentido, ó. E ainda que fala, construa um programa que solicite o valor para o usuário e mostre o respectivo valor fatorial. Valide para que o usuário informe o número natural, ou seja, não pode ser negativo. Para cálculo do fatorial, porque o fatorial somente considera números naturais, ou seja, números positivos. Caso seja informado um valor inválido, mostre a mensagem, o valor não pode ser negativo. Beleza? Então vamos lá. Então o primeiro passo é solicitar para o usuário esse valor, né, para calcular o fatorial. E o segundo passo seria validar para que ele não seja um valor negativo, porque o fatorial é em cima de um número natural, ou seja, um número positivo. E o terceiro passo, considerando que você vai ter um número válido, você vai calcular o fatorial. Por enquanto, desconsidere essa variável aqui que eu criei, fat recebe 1, vamos se atentar a essa aqui. Eu criei duas variáveis aqui, uma chamada mensagem e outra chamada mensagem de erro. Essa variável chamada mensagem, eu vou usar ela dentro do comando print para solicitar para o usuário o valor. O nome da mensagem é informe o valor. E aqui vai ser a mensagem de erro. Eu criei uma string para mensagem e outra para mensagem de erro. A mensagem de erro é o seguinte: valor inválido, o valor não pode ser negativo, informe novamente. Então a primeira coisa que eu vou solicitar para o usuário é o valor. Eu posso fazer isso usando o comando input. E aqui eu vou mostrar o valor que está dentro da variável MSG. Eu poderia colocar aqui a string? Poderia, mas eu quero fazer de outra maneira. Programação possibilita isso a você. Você consegue resolver um problema de diferentes maneiras. Cabe à sua criatividade e qual forma você vai usar. Não existe necessariamente uma melhor do que a outra. E o comando input, conforme nós já estudamos ele, a função vai devolver uma string, só que eu não quero que seja uma string. Tem que ser um valor inteiro. Por isso, eu converto para um valor inteiro. E vou guardar dentro de uma variável que eu vou criar chamada valor. Então, aqui eu estou solicitando para o usuário o valor. Agora eu tenho que validar, porque não pode ser negativo. Ou seja, não pode ser menor do que 0. Então, para validar, eu posso usar, por exemplo, o comando while. Enquanto valor for menor do que 0,
eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar na tela uma mensagem de erro, que é essa mensagem que nós criamos anteriormente, e vou solicitar novamente o valor para ele, né? Se ele digitar novamente o valor negativo, vai entrar nessa condição aqui, vai mostrar a mensagem de erro e eu vou solicitar novamente. Enquanto ele digitar um valor menor do que 0, ele fica preso aqui. Ele somente vai sair daqui quando ele digitar um valor que seja igual a 0 ou maior do que 0. Beleza? Isso aqui é a validação. Perceba que eu utilizei o comando while. Aqui pode rodar, pode ser executado 2, 3 vezes. Vai depender se o usuário... Enquanto o usuário ficar errando, fica preso nesse laço aqui. Beleza? Considerando que o usuário digitou um valor correto, um valor válido, eu posso ir para o cálculo do fatorial. Agora, eu preciso que você considere essa variável aqui. Eu criei uma variável chamada fat e vou atribuir o valor de 1 para ela. Então, olha só como é que funciona. Olha só, você vai fazer um baita de um bingo agora. Eu vou usar a função range, começando qual o intervalo, qual o início e qual o fim. O intervalo vai ser o quê? O valor que o usuário informou para mim. Por exemplo, 4. E qual vai ser o final? Ele vai ser o valor 1, certo? E como vai ser o passo a passo? Eu vou, a cada passada, subtraindo 1, né? Nós vimos a função range contando de 1 em 1, de 2 em 2, mas eu posso contar de forma inversa. Eu estou subtraindo 1, ok? Então, por exemplo, se ele informar 4 aqui, eu vou de 4 até 1. Como eu estou subtraindo menos 1, é o quê? 4, 3, 2 e 1. Entendeu a sacada? E eu vou controlar essa função através de uma variável que eu vou criar dentro do meu laço, chamada contador. Então, for contador em range do valor até 1, vai decrementando de 1 em 1. E aqui vem o cálculo do fatorial. O fatorial é muito simples. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar o valor que o usuário informou, que é o fatorial, né? Que é, aliás, o contador, que vai estar lá, né? O valor atual, o contador, e vou multiplicar pelo fat, né? E vou guardar dentro de fat. Essa variável aqui, ela vai sendo alterada, né? Que é o valor vezes o contador, beleza? A primeira passada, o fat vai estar valendo 1. 4 vezes o contador, 4 vezes 1, suponho que o usuário digite 4, vai estar 4. Na próxima passada, o fat já vai estar valendo 4 e o contador vai estar valendo 3. Aí vai fazer 4 vezes 3 e por aí vai. Quando eu encerrar o for, beleza? Eu vou mostrar na tela o valor que ele informou lá em cima e o fatorial. Eu preciso que fique muito bem claro. Se você não entendeu exatamente o que está sendo feito aqui, pegue um pedaço de papel e simule como se você fosse o computador, passo a passo. Se ele informar 4, o que vai acontecer? Simule o passo a passo. Vamos executar esse programa aqui, essa célula, para ser mais específico. Vou digitar, por exemplo, um valor inválido. Vamos verificar se essa condição está funcionando. Menos 1. Opa, cai aqui, né? Valor, enquanto o valor for menor do que 0, valor é menor do que 0? Sim, menos 1 é menor do que 0. Mostrou a mensagem de erro e vai solicitar novamente o usuário. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui 4. Agora está ok. Se eu vou executar mais uma vez, colocar outro valor negativo, menos 2. Vou colocar, sei lá, menos 3. Enquanto o valor for negativo, ele não passa. E de fato tem que acontecer isso. Agora, vou digitar um valor válido, 4. Beleza? E agora eu vou executar essa célula. Eu vou calcular o fatorial de 4. E eu espero como resposta, o fatorial de 4 é 24, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Eu vou até mostrar na tela aqui o passo a passo, né? O passo a passo, ó. Quanto tá valendo o fat. Na primeira passada, na segunda, na terceira e na última. Olha lá, a primeira passada, o fatorial tá valendo 4. A segunda passada, a primeira passada tá valendo 1, né? Que eu iniciei ele lá em cima. A segunda tá valendo 4, a terceira tá valendo 12, né? E o fatorial é 24, beleza? Agora vamos executar novamente isso aqui. Eu vou tirar esse print. Vou colocar, por exemplo,
Fatorial de 0. Fatorial de 0 tem que ser 1. Ele tem que mostrar 1. 1, perfeito. Agora o fatorial de 3. Vou executar aqui. 6. Por quê, Roger? 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Beleza? Nós já testamos 3 exemplos aqui, não tem necessidade de testar mais. O programa está correto. Vamos para o próximo exercício. E diga-se de passagem que você pode resolver esse exercício também. Ao invés de utilizar o for, você pode utilizar o while. Mas eu não vou dar a resposta para você. Como é que seria você resolver esse exercício sem utilizar o for? Faça aí sua solução e me mande. Vamos ver se realmente você está aprendendo. Eu utilizei o for, mas existem também outras possibilidades. Exercício de número 2. Beleza? Vamos lá. Primeiro passo, gente, antes de sentar a bunda na cadeira e literalmente codificar, eu sei que vocês adoram fazer isso, é entender o que precisa ser feito. Porque se você não entende, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, a tecnologia nada mais é do que uma ferramenta que a gente usa para resolver problemas de negócio. Sempre a gente está procurando uma solução de um problema de negócio. Então, entenda o contexto, o problema de negócio que você precisa resolver para depois partir para a construção do seu programa. Beleza? Leve isso como um aprendizado. Primeiro passo é entender o que precisa ser feito. Vamos lá. Exercício de número 2. Um campeonato de futebol está acontecendo na Universidade Católica de Brasília. E você foi contratado para construir um programa para auxiliar no controle. Existem 5 times e cada time 11 jogadores. Escreva um programa que solicite para cada jogador idade, peso e altura. Calcule e apresente o seguinte relatório. 1. Quantidade de jogadores maiores de idade, ou seja, maior ou igual a 18, e menores de idade, menor do que 18. Média das idades, média das alturas, maior idade, menor idade, assim como maior altura e menor altura entre todos os jogadores e porcentagem dos jogadores que possuem 80 quilos ou mais entre todos os jogadores. Esse exercício aqui, ele pede bastante coisa, mas não se assuste quando você vê um programa com muitas linhas de código. Faz parte, beleza? Os programas, vocês vão ver que conforme vai aumentando a complexidade, eles vão crescendo as linhas de código, né? Esse programa vai ser maior do que esse porque ele está pedindo mais informações. Então, se ele está pedindo mais informações, obviamente a complexidade dele aumenta. A complexidade aqui não é em termos de dificuldade, mas em termos de codificação. Imagina você construir um programa, uma calculadora simples, e você construir um programa da NASA. É óbvio que o programa da NASA vai ser muito mais custoso, vai dar muito mais trabalho. Não necessariamente vai ser mais difícil. Beleza? Então, vamos lá. Depois eu vou voltar para essa célula aqui, porque eu estou criando uma série de variáveis. Mas à medida que eu for precisando delas, eu vou voltar para essa célula aqui e eu vou explicar para que eu criei elas. Vamos aqui. O primeiro passo, é coletar as informações desses jogadores. Nós devemos ter em mente que aqui eu tenho times e eu tenho jogadores. Né? Eu tenho 5 times e eu tenho jogadores. Então, eu posso fazer esse programa com 2 fors, né? O primeiro for vai percorrer os times, que são 5, e o segundo for vai percorrer os jogadores. Para cada time você tem os jogadores internos. Então, olha só. Aqui eu criei uma variável chamada quantidade de times, que eu defino aqui quantos times vai ter. Eu coloquei o valor de 2 aqui só para a gente testar. Eu não vou trabalhar com 5 times e 11 jogadores. Mas no final, se você quiser colocar, fique à vontade. É só para testar. Beleza? Então, eu vou, através da função range, começar em 0 e eu vou até a quantidade de times. Como eu vou de 1 em 1, eu não preciso dizer isso de forma explícita. Posso deixar assim, né? Se você quiser também, pode deixar assim, né? Quando é de 1 em 1, você não precisa especificar. Então, vai de 0 até a quantidade de times. For time range de 0 até a quantidade de times. E aqui eu criei uma variável chamada time para usar. Beleza? Vou até colocar um print aqui
para referenciar o time que eu estou trabalhando. Time número. Como o time começa em 0, eu não quero que ele... não faz sentido eu mostrar time 0, time 1. Então eu sempre vou colocar mais um. Beleza? Quando eu for mostrar na tela. Agora, esse loop aqui, né, ó, começa aqui e termina lá embaixo. Ele é para quê, professor? Ele é para percorrer os times. Agora, e aqui eu vou mostrar qual time que eu estou. Time 1, time 2 e por aí vai. Agora, dentro desse for aqui, eu vou colocar os dados dos jogadores. Esse aqui é para os times e esse aqui é para os jogadores. Então, eu vou criar um for, né? For jogador em range, de onde? Começa em 0 e vai até qual intervalo? Quantidade de jogadores de cada time. Eu criei essa variável anteriormente, ó. Quantidade de jogadores de cada time. Eu coloquei, por exemplo, 2, pra gente testar. Pra ser uma coisa mais rápida, né? Porque se for 11, vai demorar bastante. E eu criei uma variável para interar esse loop, né? Então, for jogador em range de 0 até quantidade de jogadores de cada time. E aqui eu mostro qual jogador que eu estou. Jogador 1, jogador 2 e por aí vai. Agora, perceba que este for aqui está dentro desse. É perfeitamente comum, beleza? Essas instruções for, while, elas podem se entrelaçar e vai acontecer isso com bastante frequência. Depende muito da sua necessidade, né? Por que eu estou utilizando um dentro do outro? Porque essa é a minha necessidade. Esse aqui é para percorrer os times. E para cada time eu vou coletar as informações dos jogadores. O que eu vou coletar do jogador? Vamos lá, voltar para o relatório aqui. Eu preciso pegar Aliás, nem precisa pegar nome, né? Eu coloquei nome aqui. Idade, peso e altura. Mas se fosse... Vamos colocar nome também, beleza? Então, suponha que eu preciso também do nome. Eu vou criar uma variável chamada nome, né? Vou atribuir um valor nela, através do que o usuário vai digitar para mim. Usa a função input. Aqui eu estou validando o nome. Estou dizendo que enquanto o nome for vazio, eu vou mostrar a mensagem na tela. Erro. O nome não pode ser vazio. E vou solicitar novamente. Ele vai ficar preso aqui enquanto digitar um nome inválido. O que é um nome inválido? Não digitar nada. Se ele digitar qualquer caractere, o nome é válido, beleza? O segundo passo é eu solicitar para ele a idade, beleza? Então eu vou calcular a idade. Vou solicitar a idade, vou converter para um valor inteiro, porque a função input devolve um valor string, e vou guardar dentro de idade. E vou validar a idade. O que é uma idade válida? Uma idade válida é uma idade que gira no intervalo entre 1 e 100. Ela não pode ser menor do que 1 e maior do que 100, beleza? Ah, mas não está escrito aqui, professor. Beleza, não está escrito que você precisa validar a idade e tão poucos intervalos, é verdade. Mas você, como programador, leve isso para a vida. Você vai ter que validar tudo que o usuário digita. Você vai partir do princípio que o usuário pode cometer erros. Então, seu programa não pode ser interrompido porque o usuário digitou algo errado. Você precisa validar. Se você está pedindo uma idade para ele, pode ser que ele digite uma idade que não tem nada a ver. Você precisa validar? Sim. Se você está solicitando o nome e o nome é obrigatório, você precisa considerar a situação se ele não digitar nada, beleza? Então, essas situações cabe a você, programador, validar, né? Seu programa não pode deixar de funcionar porque o usuário digitou algo errado. Você precisa tratar isso, beleza? E aqui eu vou solicitar o peso. A diferença aqui é que eu vou converter para um valor float, porque peso é um valor real. Vou validar o peso. No caso, eu quero que o peso esteja entre 31 a 150. Se ele digitar, enquanto ele digitar algo errado, ele vai continuar preso aqui. Até aí tudo bem. E por último, a altura. Solicita a altura, converto para valor float, valido para que ela esteja entre 1 e 3, beleza? Enquanto for diferente disso, fica inválido. Então agora eu já tenho tudo que eu preciso. Eu tenho o nome, eu tenho a idade, eu tenho o peso, eu tenho a altura. E quando ele vier para cá, eu estou considerando que todos os dados estão válidos. Por quê? Se ele digitar, por exemplo, uma idade inválida, ele vai ficar preso aqui. Quando ele sai desse loop aqui, eu tenho certeza que a idade está válida. O peso, se ele digitar um peso inválido, vai ficar preso aqui. Quando ele sair daqui, eu tenho certeza que o peso está válido, beleza? Agora eu posso ir para os cálculos, né? Que é brincar com tudo aquilo que ele pediu. Então, no relatório existe uma informação, quantidade de jogadores maiores de idade e menores de idade.
a gente precisa contar quantos jogadores tem maior do que 18 anos, maior ou igual a 18 anos, né? Então, para isso, eu criei uma variável chamada quanti maiores de idade, ó. Quanti maiores de idade, eu coloquei aqui, ó. Cadê? Eu atribuí um valor inicial para 0, né? E aqui eu faço a seguinte checagem. Se, que é o if, né? Se a idade for maior ou igual a 18, eu vou contar, né? Eu vou incrementar essa variável com 1. Lembre-se que isso aqui, né? É igual eu fazer isso aqui, ó. Quantidade maior, jogadores maior de idade, recebe a quantidade de maior jogadores mais 1. Eu ainda vou precisar calcular a média das idades. Mas como é que a gente calcula a média de alguma coisa? Eu preciso somar todos os valores e dividir pela quantidade. Então, se eu quero a média das idades, eu preciso somar todas as idades e depois eu vou dividir pela quantidade de jogadores. Se eu quero a média das alturas, eu vou somar todas as alturas e dividir pela quantidade de jogadores. E por aí vai, beleza? Então, olha só, eu criei uma variável chamada soma de idades, que recebe 0. E aqui eu estou colocando o quê? Atribuindo ela mesma mais a idade. Eu estou guardando as idades, beleza? Vamos lá. Média das idades, média das alturas. A das alturas eu também fiz a mesma coisa. Eu criava a chamada soma das alturas recebe 0. E aqui no finalzinho, soma das alturas mais a altura, beleza? Agora, eu tenho condições de responder média das idades, média das alturas, beleza? Agora eu preciso disso aqui, ó. Mas antes desse terceiro passo aqui, né, que a gente precisa, a maior idade, menor idade, a porcentagem de jogadores que possuem 80 quilos. Eu preciso contar quantos jogadores possuem 80 quilos ou mais. Então, eu criei uma variável chamada maiores de 80 quilos, né? Maiores de 80 quilos. Aqui, tá aqui, atribui o valor de 0. Se o peso for maior do que 80, né? É maior ou igual? Eu não lembro. 80 quilos ou mais, maior ou igual. Se o peso for maior ou igual a 80 quilos, eu vou contar, né? Eu vou contar com 1. Aqui, na verdade, é 1. Beleza até aí ou não? Se tiver dúvida, pergunte agora ou cale-se para sempre. Deixa eu interromper o kernel aqui. Salvar. Aqui interrompe o kernel, interrompe a execução. Beleza? E agora eu preciso calcular a maior idade, maior altura e menor altura. Como é que a gente vai fazer? Olha a sacada, olha o baita de um bico que eu quero que você faça. Eu vou precisar calcular a maior idade e a menor idade. Então eu vou criar duas variáveis. Uma maior idade e a outra menor idade. A maior idade você vai atribuir um valor 0. E a menor idade, perceba que eu falei menor idade, você vai atribuir um valor exorbitante para ela. O valor, sei lá, 999, né? Nem existe essa idade, né? Hoje em dia, imagina a pessoa ter 99 anos, beleza? A maior idade você coloca 0 e a menor idade você vai atribuir um valor bem alto para ela. E eu vou fazer a mesma coisa para as alturas. Vou criar uma variável chamada maior altura recebe 0 e a menor altura recebe um valor bem exorbitante, por exemplo, 3. Fez isso aí, agora eu vou fazer umas comparações. Olha só. Como é que eu vou calcular a maior idade? Uma forma de fazer isso, eu vou pegar a idade e vou comparar com a variável maior idade. Beleza? Comparar aqui. Se isso for verdade, eu vou dizer que a maior idade vai receber a idade. Beleza? Eu pego a idade e comparo com o valor daquela variável lá. Se isso for verdade, quer dizer que essa é a maior idade. Então, maior idade recebe idade. Caso contrário, quer dizer que essa é a menor idade. Então, menor idade recebe a idade. E eu vou fazer a mesma coisa para a altura. Se a altura for maior do que a variável lá, o valor da variável maior altura recebe a altura. Caso contrário, menor altura recebe a altura. Eu sei que parece meio confuso, mas se você prestar um pouco de mais de atenção, você vai entender a sacada. Beleza? E agora, depois de eu ter feito todo esse paranauê, aí eu tenho os dados que eu preciso. Eu vou mostrar a quantidade total de jogadores,
Como é que eu mostro a quantidade de jogadores maiores de idade? Basta eu mostrar o valor que está dentro da variável quantos maiores de idade, né? Essa variável aqui não guarda isso? E se for menor de idade, eu até poderia criar uma variável para colocar ela e fazer uma soma, né? Igual a gente fez aqui, né? Se for maior ou igual a 18, tararão. Else, aí eu criaria quantidade de jogadores menores de idade, recebe isso aqui, né? Mas você concorda, se eu tenho jogadores que são maiores de idade, para achar os jogadores, se ele não é maior de idade, é menor de idade. Então, para achar a quantidade de jogadores menores de idade, basta fazer uma subtração. Eu vou pegar a quantidade total de jogadores e eu vou subtrair a quantidade de maiores de idade, né? Total menos os que são maiores de idade. Aí eu vou ter os jogadores que são menores de idade, beleza? Como é que eu faço a média das idades? Eu vou pegar a variável que eu criei lá em cima, né? Soma das idades, vou dividir pelo total de jogadores. E a média das alturas? Vou pegar a variável soma das alturas, vou dividir pelo total de jogadores. Beleza? Aqui eu vou mostrar a maior idade, a menor idade, maior altura e menor altura. E aqui, por último, o que ele pede, né? A porcentagem dos jogadores que possuem 80 quilos ou mais. Então, vou calcular a porcentagem aqui, ó. Maior jogadores 80, dividir pelo total, né? Vou dividir isso aqui e vou multiplicar por 100. Se isso aqui for maior do que 100, do que 0, quer dizer, e vou mostrar a porcentagem aqui, né? Vou dar um print mostrando a porcentagem, 10%, 20%. Caso contrário, vou dizer que não existem jogadores maiores do que 80 quilos para calcular a porcentagem. Ufa! Eu sei que é muita coisa, mas é isso mesmo, gente. Agora a gente vai executar esse programa validando tudo isso. Então, eu vou colocar 2 jogadores e 2 times. Ao total, nós vamos ter 4 jogadores. Salvar aqui. Deixa ele criar aqui. Vamos lá. Vou abrir aqui um bloco de notas para a gente manter o controle. Cadê o bloco de notas? Computador. Vamos trabalhar. Opa. Pode ser o Sublime mesmo. Vamos lá. Então, aqui vai começar a brincadeira. Olha lá. Informe o nome. Time 1, jogador 1. Eu estou pedindo o nome do primeiro jogador. Vamos verificar se essa... Primeiro, vamos testar as validações. Beleza? Então, eu não posso deixar o nome ser vazio. Então, se eu digitar Enter aqui... ele tem que pedir novamente essa informação. Opa, o nome não pode ser vazio. Vou tentar de novo. O nome não pode ser vazio, certo? Vou colocar o Roger. Beleza? Agora ele vai pegar vou colocar o nome aqui. Eu tô no jogador 1, é o Roger. Qual é a idade do Roger? A idade do Roger, vamos colocar uma idade inválida. Sei lá, idade 101. Não pode acontecer. 101, ele vai pedir de novo. Ou então uma idade negativa. Opa, realmente deu um erro. Exatamente o que eu queria mesmo, né? Ele entrou nessa condição aqui, né? É isso que eu queria. Menos 2, não pode. Agora vamos colocar, por exemplo, Roger tem 30 anos. Excelente. Vamos colocar o peso agora. Eu acho que a próxima variável é o peso. Vou colocar um peso inválido. Peso, sei lá, peso 10. Não pode, né? Porque eu tô validando lá. Funcionou. Nem peso maior do que 150. Então, 152 não pode ser esse peso. 251, por exemplo. Então, vou colocar, por exemplo, 70. O peso do Roger é 70. A altura, vou colocar, sei lá, 1,70, né? Mas eu vou validar a altura, né? A altura não pode ser menor do que 1 e maior do que 3. Colocar a altura de 5 metros. Ninguém tem altura de 5 metros hoje em dia. Opa, não pode. Então, a altura, sei lá, menos 1 também não faz sentido. Colocar a altura certinha agora. 1,70 metro. 1,70 m. Então, todas as validações estão funcionando. Agora eu vou informar corretamente tudo para o jogador 2, né? Para o jogador 1 eu informei tudo. Agora para o jogador 2. Vou colocar, por exemplo, Carlos. A idade, colocar aqui, ó, Carlos. Vamos colocar a idade aqui de, sei lá, de 33.
O peso eu vou colocar 81, né? A altura eu vou colocar 1,81, beleza? A idade 33. O peso quanto? 81. E a altura 1,81. 1,81. Beleza. Agora o time 2, jogador 1. Beleza? Colocar o Bruno. A idade, eu vou colocar a idade 40. O peso, vou colocar, sei lá, peso 75. E a altura 1,91. Beleza? Vamos lá, o nome é Bruno. A idade aqui eu vou colocar a idade de 40. O peso eu vou colocar 75. Opa, 75. E a altura eu vou colocar 1,91. Agora o último jogador. Vou colocar o Sandro. A idade eu vou colocar 50 anos. O peso eu vou colocar 82. A altura eu vou colocar 1,75, beleza? Então, Sandro, dá um Enter. Qual a idade do Sandro, Roger? A idade do Sandro é 50, 50, ele tem 50 anos. O peso do Sandro é um peso 82 quilos. E a altura dele é 1,75. E agora, o relatório. Vamos verificar se está tudo certo, por isso que eu anotei aqui. Será que está tudo certo? Eu não sei, né? Jogadores 4. Quantidade maior do que idade 4 jogadores? Sim. Tá certo, porque todos os jogadores têm mais que 18 anos. Média das idades, calma aí, maior idade, 50 anos. Ok. Menor idade, ixi, menor idade, deu um erro aqui, gente. Menor idade é quanto? A menor idade deveria ser 30, né? Não deveria ser esse valor grande. A maior altura é 1,91, beleza. E a menor altura é 1,75, né? A única coisa que está errada aqui seria justamente a menor idade. Quantos jogadores possuem mais que 80 quilos? Aqui ele não mostrou, né? Cadê? Que possui mais 80 quilos. 50%? Exatamente. Esse e esse, né? Tem 4 jogadores, 2 jogadores possuem mais de 80 quilos, então 50%. Só tem que arrumar isso aqui, ó. Menor idade, falhou. Vamos voltar no código. Se a idade for maior que a idade, maior idade recebe a idade. Caso contrário, a menor idade recebe a idade. Menor idade... A menor idade vai ser... Vou colocar o valor que eu validei, né? A menor idade é 100. Beleza? Tem que executar isso de novo. E vamos lá. Vou colocar todos os dados novamente, né? Idade 30. Peso é 70. Altura 1,70. Vamos lá. Jogador 2, Carlos. A idade do Carlos deu 33. O peso dele deu 81. A altura deu 1,81. Jogador 3, Bruno. A idade é 40. Vamos lá. O peso é 75. A altura dele, 1,91. E o último jogador, Sandro. Dá um Enter. Qual a idade do Sandro, Roger? 50, 50. E o peso? O peso, 82. E a altura, 1,75.
beleza? Vamos calcular agora. Beleza? Ainda continua errado, mas eu vou averiguar o que realmente está acontecendo. Mas a menor idade aqui não está calculando corretamente. Tem alguma coisa errada no nosso programa e eu estou fazendo isso ao vivo. Isso é ótimo, que a gente pega junto, eu pego junto com você, beleza? Vamos verificar se outras informações estão corretas? Aqui eu já testei, né? Já validei. Média das idades. Será que a média das idades está correta? Como é que eu vou saber? Eu vou somar e vou dividir todo mundo, né? Média das idades. Idade, então, vou pegar, sei lá, 30... mais 33, mais 40, mais 50. Aliás, de novo, 30, mais 33, mais 40, quarentão, mais 50. Divide por 4. 38,25. Perfeito. E a média das alturas? Soma todo mundo e divide pela quantidade. 1,70 mais 1,81 mais 1,91 mais 1,75. Divide por 4. 1,7925. Perfeito. A única coisa que está errada é a menor idade, que vamos corrigir agora, porque a menor idade aqui deveria ser quanto? A menor idade é 30, não é 100, beleza? Voltando aqui, meu guerreiro, eu corrigi o exercício. É a seguinte alteração que você vai precisar fazer. Eu erro, claro, faz parte do aprendizado, né? Quando a gente erra, a gente... Opa, o que tá dando errado? A gente vai lá e corrige novamente a lógica. Então, a lógica para calcular a maior idade e a menor idade funciona da seguinte maneira. Se a idade for maior do que o valor que está dentro de maior idade recebe a idade. Caso contrário, você vai verificar se é menor do que a menor idade. Então, se idade for menor do que a menor idade vai receber a idade, beleza? Não pode utilizar um else, como eu tinha utilizado anteriormente. E para altura é a mesma coisa. Você vai verificar se a altura é maior do que maior altura recebe a altura. Caso contrário, você vai verificar se a altura é menor do que a variável menor altura. Se isso for verdade, menor altura recebe a altura. Eu sei que parece ser confuso, mas não é. Só prestando atenção. Agora, com os valores que eu tinha informado anteriormente, perceba que a maior idade aqui é 50? Sim, é 50. E a menor idade, 30, beleza? Tem que ser isso aqui. Maior altura, 1,91? Sim. E a menor altura, 1,75? Ele abrevia, né? 1,7? Sim. Né? A menor altura, na verdade, 1,70, né? Ele abrevia, escreve 1,7. E a porcentagem de jogadores que possuem mais, né? 50 quilos, né? Você pode até colocar um percentual aqui, para ficar mais nítido. Pode dizer que é 50%. Beleza? Tá aí uma proposta de solução. Agora tudo está correto. Você tem que garantir que todos os cálculos estão certos. Programar, gente, é isso mesmo. Ufa! Podemos passar para o próximo exercício. Exercício de número 3. Extraído do site wikipython.org, desenvolva um programa que faça a tabuada de número qualquer inteiro, que será digitado pelo usuário, mas a tabuada não necessariamente deve iniciar em 1 e terminar em 10. O valor inicial e final devem ser informados também pelo usuário, conforme o exemplo abaixo. Mostra a tabuada de 5, começando com 4 e terminar com 7. Aí ele vai começar a mostrar a tabuada do 5, começa com 4 e termina com 7. Então, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25, até o 7. Então, eu vou construir um programa, e ainda tem uma observação. Você deve verificar se o usuário não digitou o final menor do que o inicial, beleza? Então, o primeiro passo é solicitar para o usuário essas informações. Eu vou solicitar o quê, professor? Vou solicitar... Ele vai mostrar a tabuada de quem, esse número aqui, o valor inicial e o valor final. Todas as variáveis que eu preciso converter do tipo inteiro, né? Criei uma chamada valor tabuado, outra valor início e outra valor final. E aqui eu estou validando o intervalo, beleza? Porque o valor final não pode ser maior do que o inicial. Então, enquanto o valor inicial for maior do que o valor final, significa que eu estou no intervalo inválido. Aí eu mostro uma mensagem de erro e solicito novamente para ele digitar o valor inicial e o valor final.
Considerando que ele tenha digitado tudo certo, quando ele vir para cá os dados estão corretos, então eu vou usar a função range, né? O valor início vai ser o que ele definiu, o valor final vai ser o que ele passou aqui. E eu vou usar um for para percorrer ela, né? Que ela vai gerar uma sequência, né? For item in range. E o valor da tabuada é o quê? É o valor da tabuada que ele digitou lá em cima vezes o item que está aqui. E vou guardar dentro de valor, mostrando a cada interação, a cada repetição, essas informações. Vamos executar? Colocar, por exemplo, 5. Agora eu vou validar essa informação aqui, valor inicial e valor final. Então, eu vou colocar, por exemplo, 3 e 1. Opa, o intervalo inicial deve ser menor do que o final. Perfeito. Então, eu vou mostrar do 4 até o 7. Vamos executar. Olha lá. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. Beleza? O 7, ele lembra dessa questão aqui do range? Por isso que ele não entrou aqui, né? Se você quiser entrar aqui, você vai ter que fazer uma função na alteração da range, né? No caso do valor final, no caso com 1, né? Se eu quero de 5 até 7, então eu faço isso aqui. Olha aí. Beleza? Mostrar a tabuada, sei lá, do 3. Aliás, do 3, né? Começando do 1, indo até o 10. Olha aí. Beleza? Mais um exemplo, mostra a tabuada do 9, começando no 27, indo até o 11. Olha aí, do 7 até o 11. 9 vezes 7 vezes 8 e por aí vai. Beleza? E para finalizar, mais uma correção de um exercício. Exercício número 4. Um motorista deseja colocar no seu tanque X reais de gasolina. Escreva um programa para ler o preço do litro da gasolina e o valor do pagamento e exibir quantos litros ele consegue colocar no tanque. É uma multiplicação, né? O valor em reais a ser colocado e o valor da gasolina deve ser válidos, ou seja, não podem ser negativos. Beleza? Enquanto o usuário informar valores negativos ou nulos, ou seja, zerados, solicite novamente e mostre a mensagem na tela. O valor não pode ser negativo ou nulo. Então, vamos lá. Primeiro passo, antes de fazer o cálculo, é solicitar para o usuário as informações de preço e o valor que ele vai pagar. E, por último, efetuar o cálculo. Na verdade, primeiro passo, solicita as informações de preço e valor, valida as informações, é o segundo passo. E o terceiro passo, faz o quê? O cálculo. Então, vou solicitar para ele o preço em litros. Vou converter para um valor float, porque não faz sentido ser do tipo string. Aqui eu vou obter o valor pago, vou solicitar para ele. Aqui eu estou fazendo uma validação. Ao invés de validar cada um separadamente, eu decidi validar juntos. Posso fazer isso? Posso, fica ao seu critério, né? Aí eu verifico aqui, o while, né? Enquanto o preço do litro for menor ou igual a 0, ou o valor a ser pago for menor ou igual a 0, significa que ele está inválido. Seja o preço ou seja o valor pago. Aí eu vou mostrar a mensagem na tela e vou solicitar novamente o preço do litro e o valor a ser pago. E por fim, considerando que tudo esteja certo, né? Eu vou mostrar o valor pago, o preço do litro e a quantidade de litros. A quantidade de litros nada mais é do que o preço vezes o valor que ele pagou. Então, vamos executar isso aqui. Vou colocar, sei lá, 56 reais. E o valor pago eu vou botar negativo. Opa! Ele entrou aqui, realmente, né? Agora eu vou colocar o preço negativo. E o valor pago, sei lá, 80. Ele entrou aqui, beleza. É isso que eu quero mesmo. Agora colocar, por exemplo, aqui menos 2. O outro também menos 2. Beleza. Tá inválido, tá funcionando isso aqui. Agora colocar 50, né? E o valor a ser pago, eu vou colocar preço do litro. Aliás, eu vou botar um valor inválido aqui, beleza. Botar o preço do litro 5 reais. E ele botou 50. 50 vezes 5, ele vai conseguir abastecer. 50 vezes 5 vai dar 250.
E tá aí uma proposta de solução. Ufa, terminamos. Eu sei que essa aula foi bastante coisa, bastante detalhe, mas é isso mesmo, né? À medida que você for praticando, 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 essas coisas vão ficando mais fáceis. O que é difícil, gente? Difícil é relativo. O difícil é porque você não sabe. Mas a partir do momento que você aprende e domina, se torna fácil, beleza? Um beijo no coração e antes de encerrar, deixe-me saber que eu gero valor para você. Compartilhe esse canal, se inscreva. Escreva um comentário aqui pra mim, se essa aula foi legal, se fez sentido pra você. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo no coração e até mais.